Esse microfone é você que tá segurando. Esse é o microfone, Esse é o famoso morre diabo, meu. É. Não quero falar com bandeirantes. Isso, esse cara viralizou, mas assim... Viralizou? Mas também... Pô, loucura, né? É. Então, assim, essa foi minha entrevista. Eu fui o primeiro jornalista a entrevistar ele. O que aconteceu? A cópia original dele deu mais ou menos uns 25 milhões de acesso. Eu vou te contar como é que isso foi pro ar. Esse homem é viciado, esse homem é esquizofrênico e ele era usuário de crack. Ele matou a mãe aqui na região de São José dos Pinhais. São José, né? Região ali da Planta São Marcos. Jardim Carmen com Planta São Marcos. É um do lado do outro, Sim, né? sim. E aí o vício das drogas, né? Ele pediu dinheiro pra mãe. A mãe falou, não vou dar o dinheiro. E era pouca coisa, né? Pouca coisa. Alucinado pela droga, Sim. né? Então, assim, um crime, mas que levou para um outro lado. Para um lado, assim, mais cômico, que não era nem a minha intenção. E aí, o que acontece? Ele matou a mãe a facadas. O vizinho encontrou a mulher morta. A gente foi até a casa, no Jardim Carmen, saber do caso. A mãe dele estava morta, na cozinha de casa. E o principal suspeito já seria o filho. Na hora, não é o filho, a discussão acontece toda hora. E o filho teria roubado, ou teria levado o carro da mãe. Só que ele não tinha dinheiro, ele parou aqui num posto de pedágio da região do interior do Paraná. E pelas minhas amizades com os investigadores, no posto de pedágio ele tentou furar o bloqueio com o carro. E eles já tinham as características, né, de quem seria o matador e tal, dessa senhora aqui na região metropolitana. Foi quando os policiais, passando aqui, a coluna Vitmarsum ali, acabaram pegando ele, né, prendendo ele, a Polícia Rodoviária Federal. E o delegado me ligou, porque eu estive na casa lá onde aconteceu o assassinato. Olha, a gente acabou de pegar ele, a polícia está lá na região dos Campos Gerais, se você quiser fazer a matéria, venha com a gente. Mas assim, eu com pouca experiência e tal, falei, puxa, eu vou dirigindo, esses policiais vão pelo acostamento, acabam... Não pode acompanhar Não os caras. posso, não tem nem como acessar uma velocidade como eles acessam hoje com essas viaturas, né? Eles têm um acesso livre, se tem um acidente na estrada, não tem Lembra como furar esse bloqueio. quando foi isso aí? Ah, foi no início. Que ano que foi? Isso. Consegue puxar pra gente, Se eu então, não tô- nego? Quando se é eu que não foi? tô enganado, se eu não estou enganado, isso início aí de 2011, 2012. Uhum. Foi mais ou menos nessa época aí, 2011 e 2012. E eu falei pro delegado, eu vou ficar aqui na frente da delegacia de São José dos Pinhais, porque, claro, me interessa muito. E eu não contei para ninguém, né? Porque geralmente na rua a gente troca um pouco de informação. Falei, vou pegar com exclusividade esse homem aqui. Eu fiquei na delegacia, depois de umas 2, 3 horas eles chegam com esse homem. E o delegado falou, olha, ele tá aqui, você quer falar com ele porque ele tá alucinado, a gente vai ter que transferir ele, não tem nem como ficar aqui na delegacia. E eu, com o meu cinegrafista, com o Toco, que trabalha comigo até hoje lá na Band, o delegado falou, é coisa de 5 minutos. Você faz a entrevista com ele e a gente vai te liberar. E eu falei, tá bom, pode trazer o homem aqui. Foi em novembro de 2010. 2010, veja. Eu entrei na Band praticamente, né? Em agosto de 2010. Então, assim, eu já peguei um rabo de foguete aí 4 pela frente. meses ali já. 4 meses e vem esse cara louco. O filme virou o personagem virou um curta. Virou um curta, Isso. veja só. E ele sai de uma sala, né? Ele nem estava junto com os outros. Ele sai de uma sala e eles posicionam ele, algemado assim, lembro como se fosse hoje, algemado ele para frente. E eu falei, vou fazer a pergunta, né? Por que você matou sua mãe? E aí ele veio com uma resposta bem ríspida, né? Não te interessa. E foi me ofendendo, né? E eu me afastei um pouco, porque eu vi alguma fragilidade até na questão, os pés estavam soltos, a algema estava para frente, e eu fiquei preocupado com o equipamento, né? Uma câmera hoje de televisão custa caríssimo, Em né? 2010 também custava, né? Também já custava. E eu falei, esse homem, ele pode nos dar um chute, pode me agredir e tal. Eu tentei me afastar, fui buscando, fui tentando, mas ele tinha um olhar diferente, né, do que a gente está acostumado. Esquizofrênico, doente, né, um homem doente, usuário de drogas e tal. Tinha acabado de matar a mãe. Então, assim, e aí encontra um repórter pela frente e tal, né, indagando. Nem a polícia tinha conversado com ele. Então, a polícia queria liberar ele logo mesmo para falar com a imprensa, assim. Logo em seguida veio o Antônio Nascimento, né, estava ali,
Puxa, tá aí com o acusado, eu quero entrevistar também. E ele entrou na roda junto comigo. E eu levei esse material para televisão. Então a gente tinha a mãe morta e a gente tinha o autor do crime, que era o filho. Então eu tinha nas minhas mãos a matéria principal daquele dia. E o que chamou a atenção, eu levei na televisão, eles viram as imagens, eu falei, gente, e estamos aqui com furo de reportagem, tá com um filho que matou a mãe, ninguém entrevistou, tal. E foi o que aconteceu. O jeito dele se comunicar viralizou de uma forma, entre aspas, mais engraçada, de como ele se dirigia a uma equipe de reportagem. Não era a minha intenção. A minha intenção era trazer ele como um autor do crime e acabar com aquilo. O Álvaro Borba era o produtor na época da televisão. O Álvaro Borba falou, Bruno, isso aqui tá diferente. Eu nunca peguei um material nada parecido com isso. Principalmente da reação das pessoas ou do acusado pelo crime. Eu vou colocar isso nas redes sociais. E que também não era tão forte assim. A gente não tinha, por exemplo, o Instagram na época. O YouTube era pouco divulgado, Sim, né, sim. Juliano? A gente tinha questão do Facebook e tal, né? Como rede social. Eu acho que o YouTube mais que o Facebook ainda, Pode ser. na época, né? Não era tão utilizado como a gente tem hoje. Com o WhatsApp, Na né? mão, né? No Na celular mão, ali. tudo muito pronto. Mas ele mesmo assim, ele colocou, rapaz, e foi impressionante, cara. E como viralizou isso? A gente ficou praticamente uns 20 dias falando do caso.